Durante toda a nossa vida, nós somos constantemente submetidos a ilusões, enganos e fantasias. Quando nós nos propomos a estudar, a ler, nós devemos ter em vista um exercício de liberdade, o desejo de nos desvencilharmos cada vez mais das amarras da mentira e do engano e chegarmos cada vez mais perto da verdade, da realidade. E é por isso que você precisa ler o livro O Jardim das Aflições, do professor Olavo de Carvalho. Ele é considerado por muitos estudiosos e admiradores do professor Olavo de Carvalho a sua principal obra. Nesse livro aqui nós vamos ter uma tese filosófica, uma investigação muito instigante a respeito da realidade do nosso mundo ocidental, uma análise de um jardim que deveria ser um jardim dos prazeres, mas se revelou o jardim das aflições. Então, olá, eu sou a Vivian e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Eis a Questão. Como vocês puderam ver nesse vídeo, nós vamos falar sobre o livro Jardim das Aflições, do professor Olavo de Carvalho. E como eu já falei para vocês, de uma forma simples, esse livro aqui é uma tese filosófica em que ele vai defender a ideia de que a história da nossa civilização ocidental ela é marcada por uma sucessiva tentativa de reconstrução do Império Romano. Essas tentativas construíram o Ocidente que a gente conhece hoje. E durante essas tentativas nós tivemos vários atores principais, dentre eles a Igreja Católica e o que acabou culminando aí na construção do Império Americano. Mas vamos começar do início. Como surgiu a ideia do professor Olavo de Carvalho de construir essa tese proposta no livro Jardim das Aflições? Deixemos que ele mesmo nos conte como surgiu essa ideia. A ideia principal do livro surgiu, vamos dizer, de uma velha paixão historiográfica minha, que é a ideia de que, em qualquer momento do tempo, qualquer acontecimento de uma certa relevância, não precisa ser uma coisa espetacular, mas qualquer acontecimento, até da esfera privada, ele contém em si todos os elementos culturais que circulam pela sociedade inteira. Então, se você pegar, por exemplo, pegamos aqui uma briga de marido e mulher, né? Tá lá seu Zé brigando com Dona Mariazinha, você grava e você vê os argumentos que surgem, os símbolos a que eles apelam, os chavões que eles usam, etc, etc. E você, a partir dali, você vê todo um cruzamento, uma rede de ideias, de crenças, de símbolos, de sentimentos que circulam pela sociedade inteira. Qualquer porcaria pode servir de amostra da sociedade inteira, desde que, é claro, você não tenha conhecimento só daquela amostra, mas você saiba mais alguma coisa a respeito da sociedade. E quando eu assisti essa conferência do Zé Américo Mota Peçanha, que não foi um acontecimento da ordem privada, mas também não foi nenhum acontecimento de escala nacional, foi uma conferência que tinha lá umas 300, 400 pessoas no auditório, me surgiu essa ideia de fazer, vamos dizer, toda uma análise da história das ideias no mundo a partir daquela conferência de um homem desesperadoramente medíocre. A conferência a qual o professor se refere nesse vídeo foi uma conferência promovida pelo MASP, o Museu de Artes de São Paulo, durante um ciclo cultural proposto pela Secretaria de Cultura do Estado. Uma dessas conferências promovidas durante esse ciclo cultural foi a conferência chamada As Delícias do Jardim, a Ética de Epicuro, em que o palestrante seria o José Américo Mota Peçanha, bastante conhecido ali no meio acadêmico, intelectual e editorial, principalmente pela coleção Os Pensadores, que foi ele que realizou ali a organização e a edição dessa coleção de livros. Segue aí imagens. Segundo o professor, no livro Jardim das Aflições, esse ciclo cultural fez parte de uma preparação aí política. Eles tinham aí já o desejo de realizar futuramente as campanhas pela ética na política que ficaram muito famosas na época. E essas campanhas, elas acabaram culminando aí na retirada, no impeachment do Fernando Collor de Mello do poder. Após assistir a essa palestra feita pelo José Américo,
O professor Olavo de Carvalho, ele descreve que teve uma forte perturbação na alma, que ele teve ali uma grande decepção. Ele disse que ficou espantado em como a plateia olhava, admirava e aplaudia aquilo que estava sendo repassado e não conseguiam ver, pareciam assim zumbis, que aquilo que estava sendo repassado, na verdade, seria um motivo de destruição para aquelas pessoas, caso elas aderissem, né, incorporassem aquilo na vida delas. Então ali o jardim de Epicuro, que prometia delícias para as pessoas, pareceu para o professor Olavo de Carvalho como o Jardim das Oliveiras, né? O Getsemane, onde Jesus passou por grandes angústias e sofrimentos antes da sua morte. Por isso que ele colocou esse nome no livro, né? O Jardim das Aflições, que seria aí uma contraposição ao Jardim das Delícias, oferecido, né? Aclamado como a solução de muitos problemas aí para os nossos males modernos. Então, quando o professor Olavo ele chega em casa depois dessa grande decepção que ele teve, ele acaba escrevendo de uma sentada só esse livro durante a noite. Na verdade, não foi completamente, né? Ele, posteriormente, acabou acrescentando aí muitas notas de rodapé, que, dicas de passagem, somente as notas de rodapé já é aí um livro à parte, já vale muito a pena. Caso você vá ler o livro, por favor, não ignore, não passe aí sem olhar as notas de rodapé. Mas nessa noite, depois que ele chega dessa palestra, ele escreve boa parte do livro e ele acaba deixando o livro esquecido dentro da gaveta e somente alguns anos depois é que ele vai complementar e publicar a obra. Mas enfim, a gente não pode falar da obra em si antes de entendermos quem foi Epicuro, o que foi o epicurismo, qual a sua importância e qual foi o impacto dessa filosofia para o nosso mundo atual. O Epicuro, ele foi um filósofo grego que viveu ali durante o período helenístico. E ele era um materialista, ele não acreditava na imortalidade da alma, e ele tinha ali uma ideia muito particular de que as pessoas, os filósofos principalmente, eles deviam fugir ali das agitações da polis e se refugiar no jardim, se refugiar ali na calmaria dos campos. Então eles tinham aí que se retirar dessa agitação e ir para um local onde eles pudessem viver aí um ócio contemplativo, que inclusive Epicuro dizia, né, que os deuses eles viviam esse mais perfeito ócio contemplativo. Os deuses de Epicuro, eles são deuses que não influenciam em nada na vida dos seres humanos. Eles estão lá vivendo o ócio deles e os seres humanos que se virem, sabe? E para Epicuro a gente tinha que seguir esse exemplo, a gente tinha que fugir para os campos e viver também esse ócio contemplativo. Epicuro também vai defender que o prazer ele é o supremo bem, então a gente tem sempre que estar em busca aí do maior prazer possível. E o maior dos prazeres seria justamente a contemplação, o ócio contemplativo. No meio de todas essas ideias aí de Epicuro, o que vai ser mais criticado pelo professor Olavo de Carvalho vai ser o chamado tetrafármaco, que seria aí os 4 remédios. Essa ideia do tetrafármaco se localiza ali dentro da parte da lógica de Epicuro. E na visão do professor Olavo de Carvalho, esse tetrafármaco não seria uma ética, mas sim uma prática, uma psicologia prática, aplicada ali para se obter a felicidade, para a conquista da felicidade. O tetrafármaco, ele consistiria principalmente ali em uma disciplina, em um exercício interior, em que o praticante dessa filosofia, ele vai fugir para os campos, né? Ele vai abandonar ali a vida agitada da polis, e ali na solidão, né, dos campos, ele vai aos poucos substituindo as sensações dolorosas que ele tem na vida presente com as recordações boas que ele tem do passado, até fazer com que o passado ele se torne presente e com que o presente ele vá sumindo, desaparecendo ali sob o passado. E é aí onde o professor ele começa a fazer uma crítica mais profunda ao epicurismo. Ele vai dizer que essa aderência ao epicurismo ela está condicionada a uma abolição da consciência. Então, o adepto dessa filosofia, ele vai sofrer na realidade uma hipnose, em que ele vai, aos poucos, se distinguindo aí do que é real.
Então, vai chegar aí a um ponto em que ele não vai saber diferenciar aquilo que é real, que realmente faz parte da realidade, daquilo que faz parte somente da imaginação dele. E o professor, ele vai levar isso até as últimas consequências, demonstrando quanto que essa abolição da autoconsciência é prejudicial. Ele vai dizer que não existe uma consciência moral e um conhecimento objetivo sem um certo sofrimento voluntário psíquico e sem o sacrifício, ao menos temporário, da harmonia interior, tendo em vista ali valores que transcendem a necessidade imediata do nosso organismo psíquico e físico também. Então, o que ele está querendo dizer é que a gente não pode se iludir com esse tipo de filosofia que vai prometer que você vai ter essa harmonia, esse preenchimento total do seu ser, essa felicidade total. Porque para a gente conhecer a verdade, para a gente ter sinceridade, a gente precisa sim passar por um certo tipo de sofrimento. Até porque quando a gente pensa, a gente se questiona, a gente de certa forma sofre. Então o que ele está querendo dizer é que a gente tem que defender a nossa autoconsciência, mesmo que isso acabe ocasionando um certo sofrimento. E ele vai dizer que à medida que esse adepto dessa filosofia epicurista, ele vai cada vez mais se distanciando da realidade, então ele acaba se tornando um sociopata, uma pessoa que não consegue nem diferenciar o bem do mal. Então, enfim, nessa parte nós temos aí uma análise do professor Olavo acerca da filosofia e da lógica epicurista, e ele faz aí os seus argumentos contra essa filosofia. Nós vamos ter um capítulo em que ele faz uma explicação magistral acerca das técnicas de hipnose que são utilizadas atualmente na modernidade a fim de influenciar a gente a tomar certas decisões, a ter certos estilos de vida, e a gente acaba cedendo sem ao menos saber que aquilo que a gente está fazendo é derivado de uma hipnose, é derivado de algo proposital para que a gente tenha aquelas determinadas atitudes, que é mais ou menos o que ocorre ali com o epicurismo. No desenrolar aí da obra, o professor Olavo ele vai chegar em uma comparação do epicurismo com o marxismo, porque o próprio José Américo ele vai colocar ali que existe uma tradição, uma história das ideias tradicional em que o epicurismo chega harmoniosamente ao marxismo. O professor Olavo ele vai dizer que existe sim uma semelhança, mas também existem diferenças e que essa harmonia, essa história harmoniosa das ideias do epicurismo ao marxismo não existe, mas que sim, existe a semelhança de que o marxismo, ele é prático, né? Ele é ali adepto do praxismo e também o epicurismo. Então, epicurismo e marxismo são praxistas. E o que isso quer dizer? Eles colocam ali a prática antes da teoria. Porém, eles vão se diferenciar por quê? Porque o epicurismo, ele vai propor como prática a fuga da realidade. Já o marxismo, ele vai propor a transformação da realidade. Então, o professor ele vai dizer que os dois, eles são como se fossem espécies de utopias. O epicurismo porque ele propõe aí um sonho impossível, um bem-estar psíquico fictício. E o marxismo ele vai propor uma justiça social fictícia. Então, ambos aí vão ser utopias. Mas depois de uma análise bastante profunda acerca da história das religiões comparadas, o professor Olavo ele vai definir que houve aí uma certa aproximação entre o espiritualismo do epicurismo e o materialismo do marxismo. Isso devido ao fato de que, conforme aí a história foi se passando, foram entronizados novos deuses na sociedade. Então, o que antes era ocupado pelo Deus cristão, por exemplo, foi ocupado pelas próprias características humanas, por aquilo que foi criado pelos próprios humanos, como a história, a ciência, e existe também aí uma entronização do cosmos, muito devido também à questão da ciência.
E a entronização desses novos deuses propicia a formação de uma nova religião, que vai ser aí uma religião civil. A união desses deuses, desses novos deuses, o cosmo, a ciência, a história, vão dar origem ao chamado gnosticismo. A partir daí, o professor Olavo de Carvalho inicia o seu esforço de demonstrar como o Ocidente ele foi formado por essas sucessivas tentativas de reformulação do Império Romano, dessa criação, recriação do Império Romano. Dentre eles, ele vai falar sobre a tentativa da Igreja Católica de recriar esse Império Romano, mas agora sem ter a religião romana como base, né, que era a religião pagã. E a solução encontrada pela Igreja Católica é tentar refazer o Império, mas agora com um rei, um imperador cristão. Temporariamente, isso se realizou através do imperador Carlos Magno. Porém, com a sucessão aí dos outros reis, o império foi enfraquecendo e se formaram aí os chamados impérios nacionais, que são aí os portugueses, os franceses. Isso vai se dever muito à questão da formação do protestantismo. O protestantismo ele vai se dividir, vai dividir aí a Igreja Católica e vai acabar enfraquecendo o Império Cristão, o que acaba aí ocasionando a formação de diversos países, né? E esses países eles vão tentar formar cada um o seu império através da colonização. Então nós vamos ter aí a era das colonizações. Diversos países entram nessa empreitada da colonização, de buscarem os seus impérios além-mar. Porém, o professor Olavo de Carvalho também vai fazer uma dura crítica à Igreja Católica, quando ele vai demonstrar que a Igreja ela acaba, em um certo ponto, se esquecendo da sua função profética e se fixando apenas aí num projeto político. Isso abriu as portas para cada vez mais ideias antropocêntricas, e aí a gente vai ver cada vez com mais forças os novos deuses entronizados, né? O cosmo, a história e a ciência. Nós vamos ter aí o enfraquecimento da ideia do império cristão, da religião, e vai ser formada aí a ideia de um Estado laico. A Revolução Francesa acontece e agora ela vai propagar cada vez mais o ideal desse Estado leigo por todo o mundo. E onde esse Estado leigo vai encontrar o seu maior adepto vai ser nos Estados Unidos, no Império Americano. E é nesse momento que a obra chega no seu ápice. O professor Olavo ele vai fazer aí uma análise da maçonaria e ele vai fazer aí um paralelo com a história dos Estados Unidos e vai afirmar que atualmente o que governa os Estados Unidos e a maior beneficiária de todos os atos e influências dos Estados Unidos é a maçonaria. Em um trecho do livro, o professor Olavo vai dizer o seguinte: a fundação dos Estados Unidos representa a quarta e provavelmente a última Translation Império, porque o surgimento do moderno Estado leigo incorporado no Império Americano é, por essência, um projeto expansivo, revolucionário, modernizante, destinado a reformar o mundo, porque a Revolução Americana é, enfim, o primeiro passo da Revolução Mundial, que, dando uma solução final ao conflito entre autoridade espiritual e poder temporal, absorverá no Estado, em aliança com a inteligência, toda a autoridade espiritual, neutralizando todas as religiões do mundo e instaurando a religião de César. Se você chegou aqui é porque você se identifica com o conteúdo desse canal, então gostaria de lembrar que não se esqueça de se inscrever, dar um like no canal, curtir, compartilhar e acompanhar os próximos vídeos. Dessa forma você colabora com o canal e ajuda a propagar esse tipo de conteúdo para outras pessoas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Fica aí a recomendação desse ótimo livro, dessa ótima obra, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!